Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início ao primeiro painel do dia aqui na sala 9, que será sobre seguro de vida e de integridade física. Convido para tomar assento o Dr. Pablo Medina Magalanes, que é advogado, sócio-gerente de Medina Advogados e da Medina e Duran Advogados, especialista em Direito dos Seguros pela Universidade de Salamanca, pós-graduado em Seguro pela Universidade de Buenos Aires e associado ao IBDS. Convido também o Dr. Adilson Campoy, a doutora Luísa Petersen, o professor Mark Bruschi e o Dr. Sandro Raimundo. Um bom painel a todos. Buenos días a todos. De entrada, gracias por acompañarnos con estas horas tan tempranas. Muchísimas gracias a la IBDS, a Ernesto Cirulnik, desde luego. Yo soy... Me están saboteando. Por el convite de estar aquí. Yo soy de los que han participado desde el 2000 y la verdad es que es sensacional ver el logro obtenido con la ley y que hoy sea ley vigente para ustedes hasta unos días. Felicidades, Brasil. La verdad es que tienen la ley más novedosa y más humana que hay en Latinoamérica, y de esto se tocará en esta mesa. E invitamos en primer lugar a la doctora Luísa Petersen, querida amiga, a que pase a darnos su ponencia. Bom, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, nesse painel. Agradeço, faço um agradecimento especial ao IBDS pelo convite, na pessoa do Dr. Ernesto Cirulnik. E eu cumprimento também, especialmente, os demais painelistas e integrantes da mesa, Dr. Pablo Medina, Dr. Adilson Campoy, Dr. Sandro Raimundo e Dr. Mark Bruschi. Também cumprimento os demais presentes. O tema que foi sugerido para a minha palestra foi o tema do agravamento do risco no seguro sobre a vida e a integridade física. Enfim, poderíamos aqui tratar de diversos temas sobre o risco nesse âmbito, mas em função justamente do tempo, e para que a gente possa ter nesse painel alguma análise um pouco mais aprofundada, eu tomei a liberdade de fazer um recorte e tratar do tema do agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física, que é, digamos assim, um tema, uma inovação da lei do contrato de seguro no direito positivo brasileiro. A disciplina do agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física é uma inovação no direito legislativo brasileiro. E a nova lei ela trata do agravamento do risco nesse âmbito no artigo 17, dispondo que no seguro sobre a vida e integridade física, mesmo em caso de relevante agravamento do risco, a seguradora somente poderá cobrar a diferença do prêmio. E então a lei ela inova justamente trazendo um regime jurídico diferenciado para o agravamento do risco no seguro sobre a vida e integridade física. No Código Civil de 2002 não havia essa distinção
prevista nos artigos pertinentes, tampouco no Código Civil de 16. Não podemos dizer que essa distinção ela é totalmente alheia à tradição jurídica brasileira, considerando que a jurisprudência já vinha fazendo essa distinção em casos pontuais. Então, eu trago o exemplo da súmula 609 do STJ, perdão, 620 do STJ, que diz que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Então, especificamente na situação de agravamento do risco, especificamente na situação da embriaguez, que é uma hipótese que em outras modalidades, como no seguro de automóvel, pode vir a caracterizar o agravamento do risco, de acordo com a jurisprudência. Então, nesses casos, se entende que não é aplicável, essa circunstância não pode caracterizar um agravamento do risco no seguro sobre a vida e integridade física. Outro exemplo que eu trago é na própria disciplina administrativa regulatória, as normas do órgão regulador. Então, o artigo 26 da circular da SUSEP 667 de 2022, que trata do seguro de pessoas, ela vedava, constar no rol de riscos excluídos do seguro de pessoas, eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas. Então, aqui, novamente, além a vedação para que essas circunstâncias sejam excluídas da garantia, e também que sejam interpretadas como uma situação de agravamento do risco nessa modalidade de seguro. A lei do contrato de seguro ela é nova, porque ela restringe os efeitos do agravamento do risco no seguro de vida e integridade física, dizendo que a única opção do segurador, nesses casos, é cobrar a diferença do prêmio. E ela o faz seguindo, por assim dizer, as legislações do direito comparado mais modernas, as legislações contemporâneas. Essa é uma característica das legislações modernas, a gente pode fazer essa afirmação. E no direito comparado a gente vê 3 modelos de disciplina desse tema. Legislações que, em primeiro lugar, legislações em que as regras gerais do agravamento do risco se aplicam aos seguros de pessoas, sem distinção. Então, esse é o exemplo do Código Civil brasileiro, e é um modelo que caracteriza codificações do século XIX. Em segundo lugar, nós temos o modelo da legislação em que as regras gerais do agravamento do risco não se aplicam ou são, de alguma forma, excepcionadas nos seguros de vida ou nos seguros de pessoas em geral, acidentes pessoais, doença, vida. E nós podemos exemplificar com a legislação do direito português, artigo 190 da Lei de Seguros de Portugal, que afasta a aplicação do regime geral do agravamento do risco aos seguros de vida. E também o próprio Código de Seguros francês, cujo artigo 113, a linha 113/2, dispensa o segurado da comunicação do agravamento do risco ao segurador nos seguros de vida. E também o Código Civil italiano, cujo artigo 1926 prevê determinadas hipóteses específicas que configuram o agravamento do risco nos seguros de vida. Por exemplo, na verdade, especificamente, não é exemplificativo, são essas hipóteses, a mudança da atividade ou profissão do segurado. E, de acordo com a doutrina majoritária, esta norma afastaria a regra geral do artigo 1889, que trata do agravamento do risco, então afastaria a disciplina geral do agravamento do risco e apenas essas hipóteses poderiam ser reconhecidas nos seguros de vida.
E, por fim, nós temos um terceiro modelo de legislação que reconhece, em lei, que só vai caracterizar o agravamento do risco nos seguros de vida, ou de pessoas em geral, aquilo que for expressamente reconhecido como tal no contrato, por convenção das partes. Então, o agravamento do risco, nesses casos, é o que as partes convencionaram como tal. Exemplos. Lei de Seguros alemã, parágrafo 158. Considera-se agravamento do risco segurado, no caso do seguro de vida, apenas a alteração dos fatores de risco que, por acordo expresso, constitui o agravamento do risco segurado. E a legislação de seguros da Argentina, cujo artigo 132 restringe o dever do segurado de informar o agravamento do risco nos seguros de vida apenas no caso das circunstâncias que foram previstas como tais no contrato. Então, esse é o terceiro modelo. E o que justifica esse tratamento distinto do agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física, ou de pessoas em geral, ou só nos seguros de vida? Os argumentos são basicamente que seria da essência da natureza desses contratos a garantia mais ampla, mais abrangente dos riscos, especialmente nos seguros de vida, que garantem morte em razão de qualquer causa. E isso sob pena de, assim não ser, frustrar o objetivo desse contrato, o interesse útil do contrato para o segurado. E mais, sob pena de importar uma restrição injustificada à própria liberdade do segurado, liberdade para agir, para escolher o seu estilo de vida. Então, importar uma restrição injustificada ao próprio livre desenvolvimento da personalidade do segurado. E aqui nós estamos naquela constante tensão que é própria do regime do agravamento do risco entre princípio da audácia, segundo o qual a função do seguro seria justamente aliviar o segurado dos riscos para que ele possa exercer com maior liberdade, maior tranquilidade as suas atividades ordinárias, em contraposição ao princípio que ficou conhecido no direito brasileiro como absenteísmo, que exige do segurado um dever de se abster de tudo que possa agravar o risco. E a opção do legislador na ponderação desses princípios nos seguros sobre a vida, a integridade física, foi claramente privilegiar o princípio da audácia. E um terceiro fator que se coloca também como um motivo pelo qual são feitas essas restrições à disciplina do agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física diz respeito às dificuldades que se encontram na prática de identificar situações que possam efetivamente caracterizar agravamento do risco nesse âmbito. Pensem, por exemplo, no seguro de vida para hipótese de sobrevivência, em que o evento é desejado pelo segurado. É incompatível com essa modalidade o agravamento do risco. Não se pode compreender a conduta do segurado que aumente a chance de sobrevivência como um agravamento do risco e com consequências negativas para o segurado. Da mesma forma, nos demais seguros de pessoas, alterações do risco como relacionadas à doença, a estado de saúde do segurado, a idade do segurado, ou o próprio estilo de vida do segurado, como, por exemplo, prática de esportes, são riscos que são considerados ordinários desse seguro, são riscos que se reconhece que é da própria natureza desses seguros garanti-los. Então, não entram na regra do agravamento do risco. São riscos previsíveis pelo segurador
em razão da modalidade desse seguro, do interesse que é garantido à vida, à integridade física, e por isso são computados no prêmio. E por isso não são riscos extraordinários. O agravamento do risco é o agravamento. O agravamento do risco relevante é o agravamento extraordinário, significativo, superveniente e duradouro. Nós vamos falar ainda sobre essa questão da duradouro ao final da exposição. Então, a extraordinariedade é essa circunstância que não se faz presente nesses casos. Bom, mas a doutrina, ainda assim, e a própria legislação, reconhece situações que efetivamente caracterizam agravamento do risco, podem caracterizar nesses casos. São exemplos: alteração da residência do segurado para uma região que tem maior risco, uma região de conflito armado, de guerra, ou mesmo alteração profissional do segurado, alteração de uma atividade que é realizada pelo segurado, por exemplo, o segurado que passa a praticar esportes radicais de forma inteirada, contínua. E daí, por que muitos autores sustentam que o modelo ideal legislativo para regulamentar essa questão é aquele que afasta a aplicação da regra geral do agravamento do risco aos seguros de pessoas, mas deixa a possibilidade das partes preverem as situações específicas que configuram agravamento do risco no contrato, excluindo a cobertura. E esse, por exemplo, é o entendimento de Vivante, de Moitinho de Almeida. Ainda destaco, já para encaminhar para a última parte da exposição, a distinção, especialmente na doutrina francesa, entre seguro de vida, com cobertura para morte decorrente de qualquer causa, em que não se aplica a norma do agravamento do risco, justamente porque garante morte decorrente de qualquer causa, diferentemente dos seguros de doença ou de acidentes pessoais, em que garantem a morte ou a invalidez apenas em razão da doença ou acidente. Então, e não de qualquer causa. E isso, segundo esse entendimento, justificaria a aplicação das normas do agravamento do risco a esses casos. Bom, modelo brasileiro, né, o artigo 17. Ele é um modelo intermediário. Ele não afasta por completo a aplicação da disciplina do agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física, mas a redação original da norma, no PL, no artigo 13, parágrafo 6º, afastava por completo. Então, isso foi uma mudança no processo legislativo. O que dizia a antiga redação? Não se aplica as regras do agravamento do risco ao seguro de vida e integridade física. E essa, então, a redação foi alterada para constar: no seguro sobre a vida e integridade física, mesmo em caso de relevante agravamento do risco, a seguradora somente poderá cobrar a diferença do prêmio. Então, a norma ela restringe os efeitos do agravamento do risco nesse tipo de seguro. E daí duas questões se colocam. A primeira é determinar quais são os efeitos do agravamento do risco nesses seguros. Quais são os deveres e direitos que decorrem dessa situação de agravamento para as partes, segurado e segurador. E, em segundo lugar, determinar o que pode configurar agravamento do risco nesses seguros de acordo com a lei. Então, o primeiro aspecto, a gente percebe, inicialmente, que, ocorrido o agravamento do risco nesses tipos de seguro, se aplica o dever de comunicação do agravamento do risco. O segurado tem o dever de comunicar o agravamento do risco ao segurador, por força do artigo 14 caput. Mas o segurador, ciente do agravamento do risco, apenas pode cobrar a diferença do prêmio, artigo 17. Ou seja, ele pode cobrar o valor equivalente ao novo estado de risco coberto. E qual é a finalidade dessa norma? Por que o legislador colocou esse efeito? Buscando justamente preservar a base econômica desse contrato.
preservar o equilíbrio entre prêmio puro e risco coberto, e garantia. Então, vejam, o segurador, consequência do artigo 17. Primeira, o segurador não pode resolver o contrato. A hipótese do segurador, uma vez cientificado do agravamento do risco, que dispõe o artigo 14, parágrafo 1º, com a possibilidade dele resolver o contrato se o novo risco não for tecnicamente possível de garantir, essa possibilidade é afastada. Outra situação que é afastada. O agravamento intencional do risco pelo segurado, que é aquele agravamento meramente voluntário, sem má-fé, de que trata o artigo 13 da lei, também não leva à perda da garantia. Não se aplica, portanto, o artigo 13 a essa modalidade. Mesmo nesse caso, o segurador só pode cobrar a diferença do prêmio. Isso tudo diferentemente do que a regra geral, do que ocorre especialmente nos seguros de danos. Mas uma pergunta se coloca. Há alguma outra consequência possível no caso de agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física? Sim, de acordo com uma interpretação sistemática da lei A. E é a hipótese justamente em que o segurado haja de má-fé, em que a situação de agravamento do risco ela esteja acompanhada de uma atuação de má-fé do segurado, uma atuação com fraude. E isso não está expresso especificamente na lei, mas decorre do princípio da boa-fé, do princípio da máxima boa-fé. Artigo 56 da lei. O direito não tolera a má-fé. E a boa-fé, no direito de seguros, ela fundamenta a sanção da má-fé do segurado, com a perda do direito à garantia, entre outras consequências. Então, essa hipótese de perda do direito, o segurado pode vir a perder o direito à garantia num caso de agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física, quando atue com má-fé. Isso pode caracterizar tanto no caso do agravamento do risco provocado de má-fé pelo segurado. Aqui é necessário um dolo específico, que chamamos de dolo específico, um ato deliberado praticado com a intenção de fraudar o seguro, que pode, muitas vezes, vai levar à causação dolosa do próprio sinistro, mas estamos no plano da causação dolosa do agravamento do risco, de má-fé. E que não se confunde com o mero agravamento voluntário, o mero agravamento do risco voluntário, de que trata o artigo 13. E a segunda situação é justamente em que há a perda do direito à garantia quando o segurado não comunica o agravamento do risco de má-fé. E essa regra consta do artigo 14, parágrafo 3º da lei. Então, assim como nós vemos atualmente esses efeitos do agravamento do risco nesse âmbito. E, por fim, para 2 minutos finais, que eu já vi que meu tempo está se esgotando, o que pode configurar agravamento do risco nos seguros de vida e integridade física, afinal? A hipótese aqui é muito mais restrita dos seguros de danos. Nós temos que ter essa consciência. E atentando sempre para as especificidades desse contrato, para a natureza, qual é o objetivo da garantia, qual é a natureza desse contrato, e para os requisitos gerais do agravamento do risco previstos na lei, que se alteram também, há novidades também nesse aspecto, no conceito de agravamento do risco no direito brasileiro. A lei do contrato de seguro ela traz uma novidade. Além daqueles requisitos que eram reconhecidos no sistema anterior, como dimensão considerável, significativa, então, agravamento do risco, tudo aquilo que, se o segurador tomasse conhecimento no momento da formação do contrato, ele não teria
contratado por aquele valor do prêmio, ou as condições seriam diferentes, ou recusaria o contrato. Superveniente, então, agravamento a alteração do risco após a celebração do contrato. Extraordinário, que já falamos, que não correspondam a alterações normais daquele risco. E o requisito que é a novidade da lei, da continuidade, o caráter duradouro do agravamento do risco. E falando especificamente no efeito da revisão do prêmio, que é o caso do seguros de pessoas, como único efeito, faz todo sentido, sim, para essa finalidade de revisão do prêmio, exigir o agravamento duradouro ou continuado. E aqui, mas poderíamos questionar isso, de outro lado, num caso em que há a perda do direito à garantia por um agravamento intencional, especialmente diante da tradição jurídica brasileira que reconhece, jurisprudência, doutrina, reconhece essas hipóteses em que há um agravamento não continuado, não duradouro, mas momentâneo, circunstancial, então, que legitima a incidência dos efeitos do agravamento do risco. Então, fazendo esse parêntese, mas a opção do legislador foi essa. Então, nós temos que atentar que não é apenas aquela situação pontual, momentânea, circunstancial, que produz efeitos jurídicos como agravamento e, portanto, também nos seguros sobre a vida e a integridade física, mas apenas aquela situação que tende a se perpetuar no tempo com um caráter de maior perenidade. Certo? Então, essas seriam as minhas considerações. Eu espero que possa ter transmitido um pouco da minha interpretação da lei para os colegas e me coloco à disposição, agradeço pela atenção, me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Luisa. Ahora Adilson, si nos das favor, Adilson Campoy. Y les comento que las preguntas serán al final de los 4 ponentes para hacerlo más fluido, ¿sí? Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu cumprimento aqui os meus companheiros de painel. Faço, em nome do presidente da mesa, meu grande amigo Pablo Medina. Para mim, estar aqui entre pessoas que têm um nível de conhecimento muito mais elevado que o meu, me honra ao mesmo tempo que me atemoriza, mas eu vou tentar aqui fazer o que eu puder de melhor. Agradeço o IBDS, o convite que me fez, e queria parabenizar o IBDS, na pessoa do Ernesto Tizurunic, pela nova lei brasileira de seguros. Eu me considero testemunha presencial da história, porque eu estava em Brasília no ano de 2004, quando o projeto de lei foi oficialmente lançado, apresentado. De lá para cá, foram 20 anos de muita luta, muita discussão. Essa lei foi discutida com os mais diversos setores da economia. Sofreu muita resistência, mas, enfim, se tornou uma lei. As críticas a ela continuam, inclusive depois da sua promulgação. A que eu mais tenho ouvido recentemente é de que a lei não distingue contratos paritários e simétricos daqueles que nascem de uma relação de consumo. Pessoalmente, eu acho que a lei acertou em não estabelecer essa distinção. Eu entendo que não é possível conceber contratos paritários e simétricos quando eles são de adesão. E os contratos de seguro e de resseguro, em regra, são contratos de adesão.
É óbvio que, se essa opinião fosse minha, talvez ela não recebesse muita consideração. Mas quem diz isso é uma das maiores juristas brasileiras, homenageada ontem pela organização deste evento, a professora doutora Judite Martins Costa. Se eu não me engano, ela diz isso na sua obra A Boa-Fé no Direito Privado. De sorte que eu quero manifestar a minha alegria por estar aqui, não só debatendo, mas também comemorando a aprovação dessa nova lei. Mas o ponto que me foi destacado para tratar aqui hoje é comentar o artigo 97 da nova lei, que diz o seguinte: os seguros contra os riscos de morte e de perda de integridade física de pessoa que visem garantir o direito patrimonial de terceiro ou que tenham finalidade indenizatória submetem-se, no que couber, às regras do seguro de dano. Eu acho que esse artigo é de extrema importância. Na verdade, parte da doutrina nacional já vinha há bastante tempo considerando que há seguros de pessoas com função indenizatória. Mas isso sofria resistências do próprio órgão regulador. O próprio regulador nunca admitiu isso. Talvez pelo que dispunha, ou pelo que dispõe ainda, o artigo 789 do Código Civil, que estabelece a liberdade do segurado contratar quantos seguros fossem pelo valor que quisesse de capital segurado. Eu sempre entendi que este artigo deveria ser interpretado levando em conta também o artigo 757 do Código Civil, que exige que o interesse a ser garantido seja legítimo. E não me parece que seja legítimo o interesse quando o sinistro possa economicamente ser querido pelo segurado. Daí a importância que eu vejo na lei. Nós temos, e eu estou tratando apenas da cabeça do artigo por enquanto, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, um seguro conhecido como seguro de perda de renda temporária por invalidez total. Alguns dizem que é seguro de perda de renda por invalidez total temporária. Eu acho que não. Mas não vem ao caso essa distinção agora. Mas o fato é que, na vigência do Código Civil, o segurado poderia contratar. Veja, qual é o objetivo desse seguro? É repor a renda que o segurado perde em razão de uma invalidez permanente que lhe impeça de executar o seu labor, o seu serviço, a sua profissão. Na vigência do Código Civil e pelas normas do órgão regulador, o segurado poderia contratar quantos seguros ele quisesse para garantir esse mesmo risco, com o capital que ele quisesse, sem que a seguradora pudesse, na hora de liquidar o sinistro, limitar o valor do seu pagamento ao valor da perda da renda observada. Então, me parece que, assim sendo, feria-se não só a exigência de que o interesse fosse legítimo, mas afrontava-se também o princípio da moralidade. Não é de se esperar que o seguro produza lucro, produza ganho em razão de algo que, por si só, é negativo, é um sinistro. Então, eu acho que a nova lei agora vem e afasta essa discussão e estabelece
de maneira clara que determinados seguros de pessoas têm, sim, função indenizatória e devem ser tratados e interpretados como se seguro de danos fosse. Ainda sobre a cabeça do artigo, eu chamo a atenção porque ele diz que aplica-se regras do seguro de dano no que couber. Não cabe, do meu ponto de vista, no seguro de pessoas com função indenizatória, a subrogação de direitos. E eu digo isso porque a própria lei, no seu artigo 122, sem distinguir qualquer forma de contrato, diz que, em seguro de pessoas, os capitais segurados, devidos em razão de morte ou perda de integridade física, não implicam subrogação e são impenhoráveis. O artigo 97 traz um parágrafo único que diz que, no momento do sinistro, o valor da garantia superar o valor do direito patrimonial garantido, o excedente sujeitar-se-á às regras do seguro de vida e será credor da diferença aquele sobre cuja vida ou integridade física foi contratado o seguro e, no caso de morte, o beneficiário. Ok, eu acho perfeito, exceto pelo seguinte: a meu ver, esta regra não deve ser aplicada quando estivermos tratando de um seguro sobre a vida de outrem. O seguro sobre a vida de terceiro é tratado pelo artigo 8º desta nova lei e só pode contratar esse seguro quem tenha interesse na preservação da vida sobre aquele sobre quem recai o risco. Certo? Bom, então, nessa hipótese de seguro sobre a vida de terceiro, não poderia haver excedente. Não deve haver. O seguro prestamista, ele tem, no Brasil, pelo menos, ele tem várias formas de contratação. Você tem o seguro prestamista, normalmente ele é contratado de forma coletiva. O credor estipula uma apólice coletiva e exige que o seu devedor adira a essa apólice. Seguro sobre a própria vida. Mas também há situações em que o próprio credor celebra esse contrato sobre a vida do devedor. Isso é muito mais comum do que se imagina. Por exemplo, em regra, é assim que acontece com esses empréstimos consignados feitos aqui no Brasil. Os devedores sequer sabem da existência de um seguro que está garantindo o pagamento do saldo devedor em caso de sua morte. Isso é seguro sobre a vida de terceiro. Isso significa que o valor do pagamento da seguradora tem que ser o mais próximo possível do valor do interesse econômico representado por aquela contratação. Então, eu acho que o intérprete deve ter isso em conta para que a gente não torne uma regra, que é a do artigo 8º, que nasce no sentido de proteger a vida daquele sobre quem recai o risco, para que a gente não corra o risco de que essa regra se perca a sua finalidade. E quando eu digo de seguro sobre a vida de terceiro, as pessoas podem dizer, pô, mas isso é tão raro. Não, não é. Primeiro, eu já citei o exemplo do seguro prestamista. Segundo, aqui no Brasil, nós temos o que é conhecido como cláusula cônjuge. Cláusula cônjuge é seguro sobre a vida de terceiro e esse tipo de contratação acontece cotidianamente nas seguradoras.
Então, isto não é sem relevância. Eu acho que essa questão do seguro sobre a vida de terceiro não mereceu ainda, da doutrina nacional, o destaque que ela merece. Ela precisa ser bem estudada para que a gente não crie situações em que a vida de uma pessoa fique exposta às insídias de terceiros. É nesse sentido que eu queria fazer a consideração sobre esse artigo. Ele não demanda mais considerações, apesar da sua extrema importância, porque vem pacificar uma questão que ainda não estava assim. E eu fico à disposição dos senhores para qualquer pergunta a respeito. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Adilson. Sandro, Raimundo, adelante, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria desejar aí um bom dia a todos vocês, aos meus colegas painelistas. Cumprimento todos na pessoa do Dr. Pablo, presidente da mesa. Agradeço ao IBDS, a toda a comissão organizadora deste congresso, em especial ao seu presidente, Dr. Ernesto Zorenic, pelo convite para estar aqui hoje com todos vocês, discutindo esta nova lei que veio para dar mais transparência, mais segurança jurídica para as relações entre segurados e seguradoras, principalmente. Queria dizer que é uma satisfação ainda maior estar aqui hoje, porque estou dividindo este painel, além dos demais colegas, em especial o Dr. Adilson José Campoy, que, onde, juntamente com o Dr. Ayrton Pimentel, lá na década de 90 ainda, eu tive o privilégio de iniciar a minha jornada no direito do seguro. Então, são dois grandes mestres que eu tenho e que, então, a alegria de estar aqui hoje é ainda maior pela presença aí do Adilson, de estar aqui dividindo com ele. Bom, vamos direto, então, ao tema que me foi solicitado falar para a gente debater. Eu vou falar um pouco, né, não dá para falar tudo, mas um pouco sobre beneficiários, e o outro assunto, que não tem nada a ver com beneficiários, mas que está junto com o que foi me encaminhado, é sobre a transação do capital segurado, ambas as questões sob a ótica da nova lei do contrato de seguro. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a designação, substituição e indicação, a indicação, substituição e falta de indicação de beneficiários, né? Bom, a nova lei, no artigo 113, ela diz que é livre a indicação do beneficiário no seguro sobre a vida e integridade física. Bom, trata-se de uma inovação, porque o Código Civil atual, embora a doutrina e a jurisprudência interprete de maneira que há uma ampla liberdade para indicação de beneficiários, não há um artigo expresso. E a interpretação vem do artigo que diz que ele pode substituir a qualquer tempo, inclusive por disposições de última vontade, o beneficiário. Então, se ele pode substituir a qualquer tempo de forma livre, ele poderia também indicar de forma livre. Mas é uma interpretação. A nova lei agora veio em boa hora deixar claro que no seguro de vida e integridade física a indicação é livre. O que significa ser uma indicação livre? E aqui eu só faço uma ressalva. Como o Adilson bem colocou a questão do seguro de vida com função indenizatória do artigo 97, então, essas disposições que nós estamos falando aqui aplica-se à designação gratuita de beneficiário, ou seja, quando o seguro de vida não tem função indenizatória. A gente vai fazer essa distinção, né? Sempre que a gente vai analisar agora
o capítulo do seguro de vida na nova lei, a gente tem que sempre observar se nós estamos falando sobre um seguro de vida que tem função indenizatória ou não. Se ele tiver função indenizatória, como bem explicou o Adilson, no que couber vai se aplicar as regras do seguro de dano. Então a gente sempre tem que fazer essa distinção agora. A nova lei deixou muito claro uma questão que já existia na doutrina, na jurisprudência, mas que precisava ser normatizada. Bom, então o que significa essa liberdade? Independe da anuência do segurador, é um ato unilateral e personalíssimo do segurado. Então, não há necessidade de justificativa. É uma razão de foro íntimo. Ele pode indicar quem ele desejar, independentemente de expor as razões. Pode ser apenas uma questão moral, um interesse em agraciar um amigo. E, inclusive, o beneficiário pode, inclusive, ter uma condição patrimonial muito mais vultosa do que o segurado. Porque não há necessidade de que haja um interesse econômico para beneficiar o beneficiário. Ele pode ter uma situação financeira muito melhor e que não precise daquele valor. Mas há aí uma razão de foro íntimo do segurado para que faça essa designação com um aspecto moral, né? Aí eu pergunto, mas há algum limite para essa indicação, né? Ou essa liberdade é ampla e irrestrita? Uma das questões que hoje vigora no Código Civil e que colocaria um certo limite nessa indicação seria a indicação da concubina, né? Fazendo aí a diferenciação entre companheiro e concubina, que todos vocês já sabem, a gente não precisa entrar nessa discussão, mas seria a concubina. A nova lei não trouxe uma disposição semelhante ao 793, que veda a designação de beneficiário se ela for a concubina. A nova lei não trouxe. E aí a gente analisando a legislação um pouco mais para trás, para poder interpretar a legislação atual, o Código Civil de 16, ele dispunha no artigo 1474 que não se pode instituir beneficiário pessoa que for legalmente inibida de receber a doação do segurado. Então veja que havia no legislador de 16 uma ligação entre o seguro de vida, e aqui lembrando que nós estamos falando das designações gratuitas de beneficiário, sem função indenizatória, com o Instituto da Doação, né? E, de fato, há uma relação, embora não se confunda o contrato de seguro com designação gratuita de vida, né, com o Instituto da Doação, eles têm uma certa relação, tanto que a legislação faz uma ligação entre uma situação e outra. Então, pelo Código de 16, aquela pessoa que não poderia ser donatária também não poderia ser beneficiário. A lei nova do contrato de seguro, ela não incorporou nenhum desses dois dispositivos e determinou a liberdade ampla e irrestrita. Entretanto, a nova lei, no seu artigo 115, parágrafo 5º, traz novamente a lembrança de que, olha, o seguro sobre a vida com designação gratuita tem, sim, uma relação direta com o Instituto da Doação, né? Embora, como eu frisei aqui, não se confundam. E ele determina que não prevalecerá a indicação de beneficiário nas hipóteses de revogação da doação, notadamente a ingratidão, né? E remete aos artigos do Código Civil que tratam das hipóteses de revogação da doação para dizer não prevalecerá. Então, a nova lei traz a ideia de que o seguro de vida com designação gratuita de beneficiário guarda uma certa relação com os princípios também da doação. E assim o porque a maioria, uma grande parte da doutrina, considera que o seguro de vida com indicação gratuita, ele se equipararia a uma doação indireta. Por que uma doação indireta? Porque, pelo contrato de doação, o doador tem o seu patrimônio reduzido e o donatário tem o seu patrimônio ampliado numa relação direta e diretamente proporcional. O mesmo valor que saiu do patrimônio do doador foi para o patrimônio do donatário, numa relação direta. No seguro, pelo menos no que se refere aos prêmios, é que a doutrina se considera que há uma doação indireta. Por que indireta? Porque o valor do prêmio que o segurado pagou
ele pagou à seguradora, e quando ocorrer a sua morte, a seguradora vai pagar o capital segurado ao beneficiário. Então, há um desfalque do patrimônio do devedor e há um crédito no patrimônio do beneficiário, por liberalidade. Porque, veja, indicação gratuita. O beneficiário não pagou nada para ter esse benefício. Então, há ali uma transição do patrimônio do segurado para o beneficiário, ainda que de forma indireta. Então, por exemplo, a questão do pagamento do prêmio estaria ligado às relações de doação e sucessão, no sentido de que, considerado uma doação indireta, ele, por exemplo, não poderia ferir a legítima dos herdeiros necessários. Né? Então, inclusive, a legislação de Portugal, por exemplo, e aqui é uma ousadia minha falar da legislação de Portugal, na presença da professora Margarida Lima Rego, que é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado, professora. Me desculpe a minha falha ao falar da legislação de Portugal, por favor, me corrija a qualquer momento. A lei de Portugal, ela diz, no seu artigo 220, que as relações do tomador do seguro com pessoas estranhas ao benefício não afetam a designação beneficiária, sendo aplicáveis as disposições relativas à colação, imputação e redução de liberalidades, assim como a impugnação pauliana de credores, né, só no que se corresponde às quantias prestadas pelo tomador do seguro ao segurador. Ou seja, isto só se aplica ao prêmio, ao valor do prêmio que foi pago pelo segurado ao segurador. Na mesma linha, a legislação da Espanha, que eu não vou ler aqui para não ficar, eu tenho que observar o meu tempo, mas é na mesma linha. Então, há uma intrínseca ligação entre o seguro de vida com designação gratuita de beneficiário e a doação, podendo se caracterizar em uma doação indireta. Nesta linha de raciocínio, por que a gente fez todo esse raciocínio aqui? Para dizer que a própria lei também reconhece essa ligação, e aí nós temos o seguinte, que eu coloco aqui para a nossa reflexão. O artigo 550 do Código Civil, que está lá no capítulo da doação, diz que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou os seus herdeiros necessários. E aí a questão que eu gostaria de trazer para a reflexão. Ainda persiste, na nova lei do contrato de seguro, que não fez ressalva à liberdade de indicação de beneficiário, alguma relação quando a lei veda a indicação ou torna anulável a indicação de algum donatário, como no caso aqui, o cúmplice de adultério ou a concubina? Então, a colocação que eu trago aqui para nós refletirmos, e já passando para o próximo tópico, senão não vai dar tempo, eu estou vendo o meu tempo ali, já está correndo, mas é só para a gente refletir se o artigo 113, ao dizer sobre a liberdade de indicação de beneficiário, se haveria ainda, mesmo com a revogação do 793 do Código Civil, que vedava a indicação do concubino, se por todo esse raciocínio que nós fizemos aqui, se ainda haveria esta vedação por força da aplicação dessa disposição do contrato de doação ao contrato de seguro. Fica aí a questão para refletirmos. Passando então para a alteração de beneficiários. O artigo 114 diz que, salvo se o segurado renunciar à faculdade, então se ele não renunciar à faculdade, é lícita a substituição de beneficiário por ato de entre vivos ou declaração de última vontade. E o parágrafo único, a seguradora não cientificada da substituição não se exonerar pagando ao beneficiário, aí o pagamento de boa-fé, né, se ela não for cientificada, isso já está no Código Civil atual. Bom, qual é a exceção à regra, né, da possibilidade de alteração e de livre indicação de beneficiário? É justamente essa exceção vai se encaixar nos seguros de vida com função indenizatória ou que tenham por base a garantia de direito patrimonial terceiro, ou seja, por exemplo, o seguro prestamista, o seguro sobre a vida alheia, que o Adilson bem esclareceu aqui. Então, a gente tem que fazer sempre uma distinção entre indicação beneficiária a título gratuito e indicação beneficiária a título oneroso. Ela será a título gratuito nos seguros de vida sem função indenizatória e será a título oneroso nos seguros de vida com função indenizatória ou que visem garantir patrimônio de terceiro.
Na indicação a título gratuito, é uma mera liberalidade do segurado, como nós dissemos, sem função indenizatória, não guarda qualquer relação com o negócio jurídico anterior, é livre a indicação e substituição a qualquer tempo, salvo se ele, por liberalidade, renunciar a esse direito. O beneficiário, portanto, não tem direito relativo ao contrato de seguro durante a sua vigência. Consequência lógica, seus herdeiros, na hipótese dele falecer antes do segurado, também não adquirirão nenhum direito. Então, o beneficiário, nas designações gratuitas, não adquire nenhum direito, não tem nenhum direito enquanto o segurado não vier a falecer. Ele só adquire se, ao tempo da morte do segurado, a indicação ainda prevalecer e, claro, ele ainda esteja vivo. E daí nós passamos para o artigo 115, parágrafo 1º da nova lei, que vai tratar da comoriência. Considera-se ineficaz a indicação quando o beneficiário falecer antes da ocorrência do sinistro ou se ocorrer comoriência. Então, por tudo que nós já falamos aqui, se o beneficiário falecer antes do segurado ou ao mesmo tempo do segurado, ele não adquiriu direitos e, portanto, essa indicação é ineficaz. Sempre lembrando aí que essas regras aplicam-se somente às designações gratuitas de beneficiário, artigo 97 que o Adilson mencionou aqui, e também esclarecer que o artigo 1º da nova lei também é uma inovação, na minha avaliação correta, ao estabelecer que o beneficiário também pode ter legítimo interesse no contrato de seguro. E o beneficiário vai ser detentor desse legítimo interesse quando? Justamente nas hipóteses de seguro com função indenizatória ou seguro sobre a vida alheia. Na indicação a título oneroso, então, a gente tem a indicação guarda relação com um negócio jurídico anterior ou tem função indenizatória. Então, o prestamista, ou o seguro sobre a vida alheia, ou o prestamista, quando for contratado sob a forma de seguro sobre a vida alheia, como o Adilson bem esclareceu aqui para nós. Nessas hipóteses todas, a indicação é a título oneroso. Consequentemente, o beneficiário tem direitos relacionados ao contrato desde a sua designação, não podendo ser alterado, podendo, inclusive, exigir a manutenção do contrato de seguro enquanto persistir a causa que o motivou. Consequência lógica, transmite-se aos herdeiros. E aqui tem um detalhe que é interessante, é que o direito dele manter o contrato em vigor. Então, o beneficiário, agora com a nova lei, deixando claro que também é titular de legítimo interesse, nessas hipóteses que nós estamos tratando aqui, ele também tem o direito de que o contrato de seguro seja mantido. Portanto, caso o segurado solicite o cancelamento do contrato de seguro, caso o segurado pare de pagar o prêmio, a seguradora, antes de cancelar este contrato, vai ter que notificar, interpelar o beneficiário e dizer, olha, o segurado não está cumprindo as suas obrigações, você deseja cumprir para manter o contrato ou eu posso cancelar? Ela precisa de autorização do beneficiário, porque ele também é detentor do legítimo interesse. Se alguma dúvida havia na legislação atual do Código Civil, não haverá mais com a nova lei do contrato de seguro, por força do artigo 1º e 97. E também, na indicação onerosa, o beneficiário só pode receber o valor do seu prejuízo, vigora o princípio indenitário. Então, como o doutor Adilson bem colocou aqui, na hipótese de seguro sobre a vida alheia, você tem que apurar qual é o valor, entre aspas, daquela pessoa para o contratante, o beneficiário, no momento do sinistro. Na hipótese de falta de indicação de beneficiário, há uma mudança substancial aqui com a nova lei. O artigo 115 ele fala que na falta de indicação de beneficiário, o capital será pago metade ao cônjuge e metade aos demais herdeiros do segurado. O artigo 792 atual, que trata da hipótese, ele fala 50% ao cônjuge e 50% aos herdeiros do segurado. E aí você gerava o que a gente tem a discussão hoje, se o cônjuge já recebendo os 50% iniciais, se ele também iria concorrer com os outros herdeiros ou não. Isso foi resolvido pela nova lei. Claro que ainda poderia se interpretar diante disso que, bom, mas e quando o cônjuge não concorrer nem com ascendente nem com descendente e for ele próprio o próximo da ordem de vocação hereditária? Ele fica com 100% ou ele fica com 50% e os outros 50% vão para os herdeiros mais remotos?
Porque se aqui fala demais herdeiros, o cônjuge não entraria. Essa poderia ser uma interpretação, não é a minha. Eu interpreto que esse dispositivo ele tem que ser interpretado à luz de qual seria a vontade presumida do segurado. Porque quando a lei fala na falta de indicação de beneficiário, ela está presumindo qual seria a vontade do beneficiário. E eu imagino, acho que a todos nós, que a vontade presumida do segurado não seria que ele fosse para um primo distante, ao invés de ficar com o seu cônjuge. E aqui também, ao excluir do final do artigo 792, né, ao excluir, conforme a ordem de vocação hereditária, a nova lei determina, na minha interpretação, que os herdeiros testamentários também fazem jus, se houver. Vou ter que dar uma corrida aqui, porque o tempo está acabando. Aqui é do companheiro, não há nenhuma novidade. Claro que o companheiro se equipara a cônjuge. Dependência do segurado também não há nenhuma novidade. Na falta de indicação de beneficiários, quem provar que precisava dele, né, já sabemos. Vamos passar aqui para o FUNCAP, que é o assunto mais polêmico, digamos assim, e mais difícil de ser abordado aqui. Então, peço desculpas a vocês se eu não vou conseguir trazer a vocês uma solução para esse parágrafo, mas o objetivo aqui é a gente debater mesmo, e eu quero ouvir, inclusive, a opinião de vocês. Bom, o parágrafo 4º, então, do artigo 115, ele vem dizer que se a seguradora... Vamos analisar cada aspecto aqui. Acho que todo mundo já leu esse artigo, não preciso reler aqui para nós. Ciente do sinistro. Então, significa que, para que alguma coisa ocorra aqui, a seguradora precisa estar ciente do sinistro. Esse é o primeiro ponto. E aí, muitas vezes, né, a gente fala assim, bom, mas como é que ela vai estar ciente do sinistro se o beneficiário não avisou e tal? Existem algumas hipóteses mais raras e algumas mais comuns. Por exemplo, no seguro coletivo, seguro de vida em grupo. Outro dia, inclusive, pedindo ajuda para o Adilson, conversando com ele por telefone, ele me lembrou dessa hipótese. No seguro de vida coletivo, o estipulante vai mandar a relação e vai dizer, esse aqui faleceu, né? Para de descontar aqui, esse aqui faleceu e tal. E aí a seguradora, ciente do óbito, mas nenhum beneficiário entrou em contato. Então, é uma hipótese de ciência do sinistro. Não identificar beneficiário ou dependente do segurado. Não identificar não significa, é diferente de não localizar. Então, ela precisa não identificar, ela não sabe, ela não encontrou, não houve nenhuma indicação e ela não encontrou nenhum herdeiro e nenhum dependente. Né? E aí o ponto-chave no prazo prescricional da respectiva pretensão. Bom, eu tenho duas interpretações aqui para esse dispositivo. Quando ele fala no prazo da respectiva pretensão, a gente poderia entender que é consumada a prescrição. Então, se passar do prazo, consumada a prescrição, só que, na minha avaliação, a prescrição nunca vai se consumar nessa hipótese, porque o termo inicial da prescrição é justamente a recusa da seguradora. E, primeiro, se houver recusa, não se trata de capital abandonado. Houve recusa, então ela não vai pagar para ninguém. Se não houver recusa, não começou a contar o prazo prescricional. Né? Então, esse dispositivo não vai se aplicar. A não ser, né, aqueles que entendam que o fato gerador aí não é a recusa, mas sim o sinistro, que a nova lei continuou dizendo em fato gerador no que se refere à prescrição do beneficiário, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque tem outro painel para discutir, também não dá tempo, mas, enfim, se entender que o fato gerador, o termo inicial da prescrição seria ainda o sinistro, aí poderia eventualmente. Mas mesmo nessa hipótese, existem causas de suspensão e de não correr a prescrição. Então, se tiver um menor de 1 ano de idade, quando ele for maior, ele vai vir e vai falar, seguradora, me paga, você já mandou lá para o FUNCAP, mas eu nem sabia, eu sou menor, eu não tinha como resolver. Então, também não resolve. Se a gente interpretar aqui que quando ela falou no prazo prescricional, ela quis dizer em 3 anos, independentemente de ter se consumado o prazo, ele está dizendo aqui, olha, só você pega lá o critério objetivo, são 3 anos. Ainda que a gente interpretasse dessa forma, a seguradora também estaria prejudicada se pagasse ao FUNCAP, porque considerar 3 anos do nada, da ciência do sinistro, simplesmente, não iria impossibilitar que alguém viesse reclamar e não estaria abarcado, a prescrição não teria sido consumada. Então, também não resolve a questão. E para que ele seja abandonado, ele precisa ser devido. Né? Então, primeiro, a seguradora precisa ter condições de regular o sinistro e dizer é devido. Porque se ela negar, não cabe. E para ela ter condições de regular o sinistro, ela precisa ter os elementos do aviso de sinistro, os elementos mínimos necessários para fazer a regulação. Haverá hipótese em que ela conseguirá fazer a regulação? Haverá.
Então, se ela fizer a regulação e disser é devido, só não sei para quem pagar, vai se aplicar esse dispositivo. Agora, com relação ao prazo prescricional, ficam esses questionamentos que eu coloquei aqui para vocês. Eu acho que esse artigo ele foi inserido no projeto de lei já aos 45 minutos do segundo tempo. Quem acompanhou aí o trâmite legislativo viu que foi no finalzinho, talvez até por conta do que houve no Rio Grande do Sul, das enchentes. Então, o parlamento quis inserir algum dispositivo aí que destinasse algum valor para o fundo de catástrofes, que é o FUNCAP. Então, só que da forma como foi feita, fica uma situação difícil para que a seguradora possa dar o dinheiro, repassar o dinheiro para o FUNCAP sem correr o risco de ter que pagar duas vezes. Porque aqui, até pelo princípio todo da lei, né, se o beneficiário vier depois pleitear e a seguradora já tiver mandado o dinheiro para o FUNCAP, na minha avaliação, ela vai ter que pagar duas vezes, sem prejuízo dela se buscar no FUNCAP o ressarcimento ou a compensação futura, dependendo de qual for a quantidade. Então, vejo que esse artigo realmente ele traz uma série de discussões, mas eu acho que na prática vai ser muito poucas as hipóteses serão de que a seguradora vai destinar ao FUNCAP para passar por todas essas barreiras primeiro para chegar nessa situação. Eu acho que vão ser hipóteses bem raras. E, na pior das hipóteses, se passou, vai precisar que ela possa se ressarcir, caso ela venha a ser acionada, né? E aí, acho que a SUSEP, vamos ver o que ela vai comentar sobre esse artigo, não querendo transmitir para a SUSEP o dever de interpretar a lei, que isso é nosso, né? Também, né? Na SUSEP também, mas é nosso também, né? A gente não pode transferir simplesmente para o órgão regulador, mas, de qualquer forma, vamos ver se ela nos dá um auxílio para interpretar esse dispositivo. Então, já chegando ao final aqui, então, porque eu já extrapolei o tempo. O outro assunto que me coube falar foi sobre este artigo, o artigo 117, que fala sobre a vedação da transação sobre o direito de receber o capital segurado. Isso já existe no Código Civil atual, né, e foi reproduzido aqui, de maneira a deixar claro, é uma norma protetiva ao segurado, né, ao beneficiário. Então, é nulo no contrato sobre a vida e integridade física própria, então deixando claro que é só no seguro sobre a própria vida, não no seguro sobre a vida alheia. Qualquer negócio jurídico que, direto ou indiretamente, implique renúncia ou redução do capital segurado. E por que existe um dispositivo nesta linha? Porque é uma norma protetiva ao segurado e ao beneficiário, e se tratam de seguros de soma. Ou é devido ou não é devido. Num seguro, por exemplo, para hipótese de morte, a seguradora vira e propor, olha, eu vou te pagar metade, porque nós estamos na dúvida se é devido ou se não é devido. Não, não podemos ter essa dúvida. Isso viola a boa-fé, né? Ou é devido ou não é devido. Por isso a lei estabelece que você não pode transacionar com isso no seguro de vida. Pode haver alguma discussão num seguro de incapacidade, mas aí a discussão é sobre o grau de incapacidade. Não é uma discussão meramente, olha, eu vou diminuir um pouco aqui, porque estou na dúvida se vai ter cobertura ou não. Né? A gente não pode permanecer, porque violaria o princípio da boa-fé. E eu já falei que não se aplica ao seguro sobre a vida alheia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para todos nós, muito obrigado. Eu continuo aqui à disposição de todos vocês. Obrigado. Muchas gracias, Sandro. A continuación, Mark Bruschi. Merci, cher Président, mes chers collègues. Mesdames, Messieurs les représentants des assurances, mes chers étudiants, je suis moi aussi très heureux d'être là parmi vous et très honoré d'avoir été invité à parler de cette nouvelle loi, cette première loi d'assurance en droit brésilien. Et c'est évidemment toujours une grande joie dans le monde d'avoir un premier texte de droit des assurances. Cela permet évidemment de renforcer l'émergence du droit des assurances en tant que tel, de réfléchir en droit comparé, de pouvoir rencontrer des collègues du monde entier.
Et c'est toujours une joie, évidemment, d'accueillir un bébé, et c'est un beau bébé, cette loi des assurances. Ça sera sûrement pas la dernière, et elle nous donne l'occasion donc de fêter avec vous et avec l'IBDS, je crois, un très beau travail d'art législatif qu'on appelle légistique, qui est fait de combats, de démocratie, de conflits d'intérêts, bien sûr, de discussions aussi, de concessions. Mais je trouve que depuis plusieurs années, pour y avoir participé avec mes amis et mes collègues, que l'IBDS est aussi un merveilleux endroit de l'art de faire du droit, et pas simplement des lois. Il y a ici de l'amitié, il y a un esprit d'ouverture, il y a un rapport à la culture, à la musique, à la littérature, à la photographie, qui est exceptionnel dans le monde. Et nous y sommes très sensibles, et je me fais sans doute le porte-voix de tous mes collègues et amis français ici. Alors c'est la joie, mais mes amis m'ont pas donné le sujet le plus joyeux à traiter. Ils m'ont demandé de parler du suicide dans l'assurance vie et de comparer le droit français et le droit brésilien du suicide. Le suicide, c'est évidemment une question tragique, une question très sensible. En philosophie, on dit que c'est même la question principale de toute la philosophie, et on le sait depuis Socrate, qui a été condamné à se suicider, ce qui est déjà une notion compliquée. Et nous savons aussi que plus tard, la morale, la religion a toujours abordé la question du suicide comme une question difficile, parmi sans doute même les plus difficiles. Alors en droit, est-ce que c'est plus facile d'aborder la question du suicide ? À certains égards, oui. Pourquoi ? Parce que depuis longtemps, le droit a laissé le suicide de côté. Il a un regard qui essaie d'être neutre. Il essaie de ne pas juger. Il essaie de laisser ça aux consciences privées. C'est presque pas une question de droit. Sauf que on sait, et je sais que le Brésil continue, comme le droit français, à sanctionner l'incitation au suicide, que l'euthanasie reste condamnée par le droit brésilien, même si la question se pose aujourd'hui en droit français. Et donc, l'idée de sanctionner le suicide, l'idée de le condamner, n'est plus vraiment d'actualité, directement. Sauf en droit des assurances. Le droit des assurances n'aime pas le suicide. Et il n'aime pas le suicide, non pas pour des questions morales ou des questions pénales. Le droit des assurances n'aime pas le suicide parce que le suicide est l'expression même d'une volonté libre, d'une volonté qui veut se donner la mort à soi-même. C'est l'étymologie du suicide en latin, se donner sa propre mort. Et donc, le suicide est l'acte libre par excellence. C'est l'acte de volonté par excellence. C'est l'acte un petit peu comme en droit des biens, où on renonce à sa propre existence, où on se détruit, on s'auto-détruit. Et évidemment, ça heurte l'assurance, car l'assurance porte sur un événement aléatoire, porte sur la réalisation d'un événement incertain, qui est le risque, qui est l'aléa, qui est la nature même, là aussi, de l'assurance. Alors comment concilier la nature même de l'assurance avec la nature même de la liberté et de la volonté ? Nous savons tous qu'elles sont incompatibles.
Le droit des assurances nous dit que la faute intentionnelle est inassurable. Mais l'acte intentionnel, qu'est le suicide, est inassurable. Puisque, en se suicidant, quand le risque est le décès dans une assurance vie, qu'elle soit ici, on ne va pas distinguer pour le moment, assurance vie individuelle ou collective, assurance en cas de vie ou assurance qui permet en cas de décès de verser un capital au bénéficiaire, dans tous les cas, si l'on admet de pouvoir garantir un suicide, cela veut dire que l'assuré, le souscripteur, décide, quand il veut, de déclencher l'assurance. Et on sait bien que, voyant sa mort prochaine, ayant décidé de mettre fin à sa vie, il est naturel de vouloir penser à ses proches. C'est le but même de l'assurance vie, et de se dire, j'espère qu'en mettant fin à mes jours, je ne vais pas priver mes enfants, ma femme, mes bénéficiaires du capital d'essai auquel ils ont droit. Parce que si jamais, en me tuant, ils perdent leur assurance, ils seront encore plus en difficulté que sans même assurance. Donc, il y a là une incompatibilité, vous le voyez, de principe. C'est pourquoi, dès que l'assurance vie a été inventée, et c'est une invention récente, je vous passe le fait que, y compris au XIXe siècle en France, l'assurance vie est interdite et immorale. Ce sont les Anglais qui vont la développer et l'assurance anglo-saxonne. Et très vite, le contrat d'assurance vie prévoit des exclusions pour tout suicide. Les contrats disent, dès qu'il y a un suicide, pas de garantie. La jurisprudence, essayant d'interpréter ces clauses d'exclusion, va être sensible à la détresse des bénéficiaires, va aussi imaginer que certains suicides sont problématiques. Est-ce d'abord bien un suicide? Est-ce que la personne était bien dans un acte de volonté libre? Ou a-t-elle été conduite au suicide? Autrement dit, le suicide est-il donc cet acte de souveraineté, de liberté magnifique, ou un moment d'accablement, où on renonce à vivre parce qu'on est accablé par une souffrance, par des circonstances qui font qu'on n'a même plus l'envie de vivre? Donc ce sont des questions difficiles, et les juges vont rentrer dans une analyse subtile pour voir si les suicides sont conscients, inconscients, volontaires, pas volontaires. Tout cela va obliger le législateur français, en 1930, à se saisir de la question. Comme la loi brésilienne se saisit de la question aussi, comme tous les États s'occupent de cette question. Peut-on laisser la liberté contractuelle du contrat d'assurance vie, ou au contraire essayer de limiter pour protéger les bénéficiaires en permettant pendant une certaine période et dans certaines circonstances que le suicide soit garanti par l'assurance vie? C'est ça la question. Alors, avec cette question, on a des positions extrêmes. Vous le voyez, les assureurs, historiquement, disent « nous, pas de garantie de suicide ». Certaines législations, y compris la loi française, ont voulu protéger à tout prix les bénéficiaires en disant « non, non, le suicide va être toujours garanti en assurance vie ». Et nous avons aujourd'hui, par exemple, le Japon, qui est un des rares États où d'ailleurs il y a beaucoup de suicides, et certains disent que c'est aussi à cause de cette loi, qui permet la garantie du suicide, de tous les suicides immédiatement, et où il n'y a pas d'exclusion. Donc vous le voyez, il faut trouver un équilibre entre l'exclusion complète du suicide dans l'assurance vie et l'inclusion et la garantie du suicide. Cette position d'équilibre a été trouvée en France avec plusieurs lois qui ont été, au fil du temps, amendées. Et aujourd'hui, on a une loi qui est très proche de la loi brésilienne, sous réserve, nous allons le voir, du délai qui n'est pas le même. La loi brésilienne
dans l'article 120 de la loi du 9 décembre 2024, prévoit que les suicides, s'ils sont volontaires et s'ils interviennent avant le délai de 2 ans après la souscription, ceux-là ne sont pas garantis. Après 2 ans, ils seront garantis. La loi française dit la même chose, simplement à rabaisser le délai à 1 an, pour être plus court. Mais, quelles que soient les lois, on se heurte toujours à la difficulté de savoir ce qu'est un suicide volontaire, ce qu'est un suicide. Il y a des circonstances évidemment particulières auxquelles la nouvelle loi brésilienne d'ailleurs fait écho pour la première fois et dans les législations. Mais il y a aussi en France un grand débat avec un projet de loi qui prévoit de reconnaître la légalité du suicide assisté en fin de vie ou de l'euthanasie. Ces questions sensibles apparaissent aussi depuis peu en Amérique latine. Et on le mérite de nous reposer la question de qu'est-ce qu'un suicide garanti ou qu'est-ce que n'est pas un suicide garanti, sachant que l'émergence d'un droit à la mort ou un droit de mourir pour éviter des souffrances soulève évidemment la question, là aussi, de sa garantie ou pas en assurance vie. C'est pourquoi je vous propose de voir en 2 points, d'abord le droit positif de l'exclusion du suicide volontaire en droit français et brésilien, et ensuite, dans un second temps, en droit prospectif, de voir comment on pourrait garantir, inclure la garantie du suicide assisté. Donc, premier point, de lege lata, le droit positif du suicide volontaire qui est donc exclu. Aujourd'hui, on ne veut plus distinguer des suicides conscients ou inconscients qui renvoient à une approche parfois psychiatrique de la connaissance intime du suicide. Mais le suicide, d'abord, nécessite de prouver le suicide. Et les lois françaises et brésiliennes mettent à la charge de l'assureur le devoir de prouver le suicide. Et il faut prouver un fait matériel, qui est parfois discutable. Y a-t-il vraiment suicide? Que disent les certificats médicaux? Que dit la police? C'est pas simple. Nous avons des affaires avec des incendies, des voitures brûlées, des personnes qu'on retrouve mortes dans un incendie. Est-ce un accident? Est-ce un suicide? Est-ce un meurtre? Ce n'est jamais simple. Et plus difficile encore, il faut prouver cette fameuse volonté du suicide. Donc il faut descendre dans la conscience quand même. Et là aussi, les preuves sont très difficiles. C'est le mystère d'une vie, c'est le mystère d'un homme ou d'une femme. Comment savoir qu'est-ce qui a poussé une personne à mourir? Nous avons récemment eu des hommes politiques en France qui se suicident. Pourquoi? Bien malin qui peut dire pourquoi ils se suicident, ou d'autres personnes. Donc, ça reste difficile. Et les juges et la loi ne dit rien. La loi brésilienne dit suicide volontaire. La loi française dit suicide volontaire. Bien sûr, tout suicide est volontaire. Et donc, qu'est-ce qu'un suicide involontaire? Alors, ça sera un suicide par lequel une personne ne serait pas pleinement libre de prendre sa décision ou n'aurait pas pleinement conscience des conséquences de son acte. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit brésilien, dans cet article, je retrouve l'article 120, dispose que lorsque le suicide résulte d'une grave menace ou de la légitime défense d'autrui, eh bien, il n'est plus soumis au délai de 2 ans et donc il sera garanti. Cette création du droit brésilien est très intéressante parce qu'elle offre au juge la possibilité de caractériser ce que j'appelle un suicide contraint, un suicide presque forcé. Premier cas,
un suicide qui résulte d'une grave menace. Qu'est-ce qu'une grave menace? On pense là à un incendie, à un attentat. Rappelez-vous les Twin Towers en 2001. Les hommes qui se jetaient du haut des tours, qui préféraient se donner la mort, se jeter dans le vide plutôt que rester dans les Twin Towers. C'est une grave menace. Et on décide de mourir, de se donner la mort pour échapper peut-être à une autre mort. Ça me paraît être un cas où le suicide sera toujours garanti. Et le droit brésilien, je trouve, a raison de prévoir ce cas qui n'existe pas en droit français et qui n'a, à ma connaissance, pas donné lieu à de jurisprudence. L'autre exemple aussi est très fort humainement. Le droit brésilien dit « Lorsqu'il y a la légitime défense d'autrui et que l'on se suicide, il sera garanti sans délai de carence de 2 ans. » Qu'est-ce que se suicider pour défendre autrui? Et est-ce que mourir en sauvant la vie d'autrui ou en voulant sauver quelqu'un, d'ailleurs, est-ce encore un suicide? Quand j'ai lu cet article, personnellement, j'ai pensé à une histoire qui est arrivée en France lors d'attentats terroristes. Des policiers ont accepté de donner leur vie à la place d'otages ou à la place de victimes de terrorisme. Ils ont été honorés et tout le monde s'en souvient ici. Là aussi, d'abord, est-ce qu'on peut parler de suicide? Mais ils ont donné leur vie pour sauver une victime ou un otage de terroriste. Dans la loi brésilienne, et c'est extraordinaire, ce suicide qui est un don pour sauver les autres sera toujours garanti. Et on ne pourra pas dire que c'est un suicide exclu de la garantie. Vous voyez que c'est tout à fait remarquable de prévoir des suicides qui montrent que ce ne sont pas des décisions complètement libres, même si la personne accepte de donner sa vie. Donc il y a bien un suicide volontaire, d'après moi, puisque les personnes donnent leur vie, mais dans un contexte où elles le font contraints par des circonstances graves ou pour sauver la vie d'un autre. Donc vous voyez comme la notion reste quand même complexe et qu'on retrouve, voilà, toujours l'idée que c'est le juge qui devra dire si le suicide est vraiment pleinement conscient et volontaire ou s'il répond à des circonstances qui font que le suicide, eh bien, n'est pas volontaire ou en tout cas n'est pas pleinement libre et donc peut être couvert par le contrat d'assurance vie. Il y a aussi des limites à cette notion. En droit français, tout d'abord, le droit français, lui, a estimé que dans 2 cas, les assurances collectives, dont on a parlé, dont on parlera tout à l'heure, et l'assurance du logement étaient des circonstances où le suicide pourrait être garanti sans délai de carence d'1 an et de façon beaucoup plus forte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, pour l'assurance collective des groupes, on pense qu'en fait, ici, il n'y a pas de risque de fraude parce que ce sont des polices collectives qui profitent à un ensemble de salariés ou un ensemble de personnes. Et donc, une personne individuellement ne va pas chercher à faire un contrat d'assurance vie pour obtenir un capital en 1 an ou 2. Donc, on n'est pas dans la même logique de prévention qui existe dans l'assurance individuelle. Et pour la question de l'assurance des emprunteurs, c'est l'idée que le logement et que le droit au logement des personnes étant bien supérieur à l'idée que le suicide est un élément intentionnel non garanti. Je veux dire par là que lorsque quelqu'un meurt, alors qu'il a un crédit immobilier et que c'est l'habitation de sa famille, on ne peut pas laisser ses enfants et sa femme ou son conjoint être obligés de rembourser le contrat de crédit parce que le mari, par exemple, s'est suicidé. Et donc la loi française va permettre la garantie du suicide dans l'assurance emprunteur, ce qui est très original et qui n'existe pas là en droit brésilien et qui ne peut pas rentrer dans les exceptions qu'on vient de voir de graves menaces ou de légitime défense. Donc on voit qu'il y a dans les 2 législations des limites, des exceptions qui ne sont pas de même nature. Demain, en droit prospectif, se pose donc la question du suicide assisté.
Et c'est le dernier point que je voudrais aborder de cet exposé. La France a un projet de loi. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, comme vient de le faire, je crois, l'Uruguay il y a quelques jours, comme vient aussi de le faire la Colombie qui vient de dépénaliser l'euthanasie, se pose la question d'une sorte de droit à la mort, dans des circonstances aussi très graves et exceptionnelles de fin de vie, de souffrance et de dignité dans son choix de fin de vie. Mais elle ne s'est pas posé la question des effets sur l'assurance vie ou des garanties accident de la vie. Car là aussi, il y a des garanties qui jouent en cas de décès. Dans le dernier avant-projet, le droit français s'achemine vers une idée qu'on trouve également en Belgique ou en Suisse, qui est l'idée que le suicide ferait présumer une mort naturelle et que donc il serait garanti dans l'assurance vie. Dans le projet de loi français, on ne vous parle que de l'assurance vie, en oubliant les fameuses garanties accident de la vie, alors que dans les autres États, on y a pensé. Ce qui est surprenant, parce que même si ce ne sont pas les mêmes garanties, la décision de mettre fin à sa vie dans le cadre d'un suicide assisté en fin de vie peut avoir des conséquences graves, financièrement parlant, pour les bénéficiaires. Mais vous voyez comment le droit, par une fiction extraordinaire, que même les plus grands philosophes n'auraient jamais imaginé, arrive à transformer un suicide ou un suicide assisté, voire même l'euthanasie, c'est-à-dire le fait qu'un tiers va vous donner la mort avec votre accord, en mort naturelle. Donc on supprime l'idée, vous voyez, de suicide volontaire. On pourrait même supprimer l'idée d'accident, car on dit aussi qu'en matière d'accident, ça sera une mort naturelle. Tout ça pour faire triompher le droit à la mort sur l'aléa du contrat d'assurance et la nature du contrat d'assurance. Donc vous voyez à quel point on peut déformer la nature de l'assurance au nom de principes supérieurs qui vont être préférés. Je ne voudrais pas être trop long, car c'est évidemment un sujet passionnant. Et donc ce sont sur ces touches que je voudrais terminer, en vous montrant donc une nouvelle fois que, comme le dit le poète Jean Giraudoux, le droit est la plus belle école de l'imagination et nul poète n'a jamais aussi transformé la réalité que le juriste. Je vous remercie. Muchas gracias, Marc. Llegando antes del final, creo que tenemos tiempo de un par de preguntas. Vamos un poco atrasados, pero se abre si alguien quiere comentar o preguntar algo a cualquiera de los expositores. Adelante, Voltaire. Bom dia ao nosso presidente desse painel e achei muito feliz a sua exposição. E quero registrar o seguinte, eu não sei qual é a sua opinião, eu a vi atentamente porque eu consigo entender bem o francês, não falo bem, mas eu consegui entender bem. Veja bem, no artigo 120 da lei brasileira, se diz que quando o suicídio for voluntário, então aí me parece, data vênia, eu até escrevi isso no meu livro, Análise sobre a Nova Lei dos Seguros, um certo retrocesso. Por quê? Porque já foi consolidado, inclusive na súmula 105 do Supremo, já em 1990, a cláusula de incontestabilidade ferida, que é exatamente oriunda também do direito francês, foi o ministro Luiz Gallotti, e depois veio uma outra súmula, 61 do STJ, depois a 610,
De sorte que me parece, talvez, desnecessário colocar premeditação ou não, até porque o Mazô, dentro da obra clássica do Tratado de Responsabilidade Civil, ele diz que é uma prova extremamente diabólica para fazer a situação de que seja o que é o suicídio, não é? Então, na verdade, até o Altavilla, Henrique Altavilla, comenta isto. Então, eu gostaria que o palestrante, o ilustre palestrante, tecesse considerações específicas sobre este artigo 120 do nosso Código Civil. Muito obrigado. Merci beaucoup de votre question. Alors, il est vrai que par rapport au droit français actuel qui réduit à 1 an, les 2 ans du droit brésilien actuel paraissent un peu moins protecteurs, c'est vrai. Nous, en France, ce sont les associations des veufs et des veuves qui ont demandé à raccourcir le délai parce qu'elles se trouvaient, au bout de 2 ans, dans des situations financières trop difficiles. Et qu'au bout de 2 ans, quand même, notamment dans les contrats d'assurance en cas de vie, la provision mathématique est un peu plus importante. Parce que, au fond, quand le contrat est pas nul, il est sans effet, hein, disent les 2 lois, les intérêts sont faibles et ce n'est vraiment que le capital dans l'assurance en cas d'essai qui est toujours plus important au début, qui est, lui, beaucoup plus réduit. Mais sur la provision mathématique, évidemment, le préjudice est plus grand avec un terme de 2 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous avez également raison de dire qu'aujourd'hui, on préfère avoir une approche objective et chronologique sans entrer dans un débat sur le suicide conscient ou inconscient, et qu'il vaut mieux traiter en droit juste le délai, en disant que c'est un délai de carence, par exemple, pour dire, voilà, il y a 1 an, il y a 2 ans, bon, c'est arbitraire, hein, ça pourrait être 18 mois, et où on est avant ce délai, où on est après ce délai. Et on ne rentre pas dans une interprétation du suicide. Seulement, voilà. Et là, il y a un débat en doctrine en France. Le droit brésilien, comme le droit français, continue de parler de suicide volontaire. Il aurait été plus simple d'enlever volontaire et de juste mettre suicide avant 1 an ou suicide après 1 an. Dans la mesure où on qualifie le suicide de volontaire, il me semble qu'on laisse ouverte toujours la question de l'interprétation du suicide volontaire ou pas, et que des juges, on le voit, peuvent, selon les circonstances, dire « là, c'est pas complètement volontaire, là, c'est moins volontaire ». C'est ça le problème. C'est le qualificatif de volontaire qui, pour moi, laisse ouvert une possibilité d'interprétation. Si on voulait éviter ça, comme font les assureurs en excluant disaient « j'exclus tout suicide ». Les assureurs n'ont jamais distingué dans leur contrat les suicides volontaires ou pas. Ils disent « le suicide, on ne couvre pas ». Point final. Voilà l'idée. Mais bon, on voit bien que sur le suicide, avec les exceptions prévues par la loi brésilienne, ou je vous dis les exceptions également au droit français, le suicide, dans ses évolutions, donc y compris maintenant avec le suicide assisté, reste une notion complexe. Et je crois que voilà, le qualificatif de volontaire ou pas permet d'introduire toujours quand même le débat qui existe, je crois, chaque fois qu'il y a un suicide. Por cuestión de tiempo, aquí lo dejamos, entonces te doy la palabra y agradeciéndole a los panelistas que me hayan permitido ser el adorno de sus ponencias. Muchas gracias y te doy la palabra. Muito obrigado pelo painel. Agora a organização oferecerá alguns presentes para os palestrantes e para o presidente.
Well,